Graça e paz, Impacto Jovem, amém? Amém. Uma alegria estar mais uma vez aqui reunido com essa igreja maravilhosa. Casado agora, né? Mas vamos nesse momento, ao momento da palavra. Queria pedir para que a gente pudesse estar abrindo as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 2, do versículo 7 ao 23. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu peço encarecidamente que vocês prestem atenção nessa leitura. Juízes, capítulo 2, do versículo 7 a 23. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Amém? Então vamos lá. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Goás. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir o juiz, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que levantavam um juiz, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando-os, recusando-se a abandonar as suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele diz: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E as usarei para pôr Israel à prova, a ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não os expulsou de imediato, nem os entregou na mão de Josué. Amém. Nesse momento vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse louvor abençoado que aqui tivemos, meu Pai. Mas nesse momento, meu Pai amado, abra nossos corações, que sejamos atentos, meu Pai, aos seus sinais, aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Que não seja a voz humana que vem aqui estar sendo falado, meu Pai, mas que seja o Senhor com a sua gloriosa e formosa voz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente poder contextualizar toda essa leitura que eu fiz, eu vou voltar um pouquinho antes desse texto para poder explicar. Como a gente sabe, ou deveríamos saber, o povo de Israel foi cativo no Egito. Deus levantou Moisés para poder libertar o povo de Israel que estava em cativo. E durante o período em que Moisés libertou o povo do Egito e levou até a entrada da terra prometida, que eram as portas de Jericó, Moisés esteve à frente daquela nação de Israel. Moisés, ele preparou aquela nação, pediu para que toda aquela nação tirasse todos os deuses que eles tinham,
que eles colheram ao longo de todos os anos que eles estavam cativos no Egito. E aí, quando eles estavam à porta de entrar na Terra Prometida, Moisés não pôde seguir com eles, por conta de um erro que ele cometeu. Deus levantou então Josué para poder dar continuidade na liderança da nação de Israel dentro da Terra Prometida. E Josué então esteve à frente dessa nação de Israel, ensinando, cuidando, colocando Deus como pilar daquela nação durante todo o seu governo. Governo não, né? Durante toda a sua liderança sobre Israel. Mas aí então, a gente se encontra exatamente nesse texto, em que Josué ele tinha acabado de se recolher, né? Ir para o céu, morrer no caso. E aí, a nação de Israel, pela primeira vez depois de ter sido cativo do Egito, estava sem uma liderança, uma figura central. E Josué e Moisés, juntamente com Deus, fizeram uma aliança em Israel, em que toda a terra que a nação de Israel conquistasse, deveria exterminar todos os seus deuses daquela nação. Não poderia sobrar nada, nenhum deus. Não poderia sobrar nenhuma pessoa de outra nação dentro da terra que Israel conquistasse. Mas, quando Josué morreu, e Israel foi então adiante, conquistando mais terras, cada uma das 12 tribos de Israel, enquanto iam dominando as terras e as regiões em que era de direito deles, eles não matavam, não exterminavam os deuses daquela região. Que isso era uma das maiores coisas que Deus pediu, que ele não aceitava. Era abominável ter outros deuses nas tribos de Israel. Então Deus, se vocês pegarem e ler 2 Juízes, do capítulo 1, do versículo 2, do versículo 1 ao 6, Deus se apresenta como um anjo do Senhor, ele vem falar sobre essa questão da abominação que Israel estava cometendo, fazendo algo que era contra a vontade dele, que Deus falou que era para exterminar, e eles não tinham exterminado os deuses dentro da terra. E aí então, com a morte de Josué, aquela geração que estava acompanhando Josué ainda seguia os princípios de Deus, porque eles tinham o contato das grandes feituras que Deus fez dentro daquela nação. Mas então essa geração que estava com Josué morreu, e veio a geração posterior. E essa geração posterior, ela estava totalmente imersa naqueles deuses de outras nações que estavam ali junto com eles, porque eles não obedeceram à voz de Deus e não tiraram aquilo do seu meio. Então a gente percebe que nesse momento a nação de Israel se virou contra Deus e estava servindo outros deuses. E aí esse livro de Juízes vem falar justamente sobre isso, que toda vez que a nação de Israel esquece de Deus, Deus levanta um juiz para poder fazer o conserto novamente dessa nação e seguir aquilo que Deus tinha ordenado, os mandamentos que Deus tinha ordenado. Mas o juiz morria, e eles esqueciam totalmente os princípios de Deus. Tudo por conta do pecado que lá no início, quando Deus falou, entra na terra, mas não deixe nenhum dos deuses entrarem junto contigo. Então o livro de Juízes vem falar tudo, exatamente sobre essa história de que foram levantados 12 juízes, e depois ainda foi levantado Samuel e Eli, e a nação de Israel sempre se corrompia após a morte de cada um deles. E por que eu fiz então toda essa introdução para poder virar e falar desse contexto? É porque 3.000 anos depois, somos exatamente igual à nação de Israel. E é isso que a gente vai estar falando aqui nessa noite. Eu coloquei como título dessa pregação, Amor Temporário a Deus. Esse tema tem a ver com vida cristã. E eu fiz toda essa contextualização porque eu me peguei nos últimos tempos pensando, nós mesmos jovens, nós da nossa igreja, vivemos aquela famosa, não é todo mundo que é da área da matemática, mas daquela curva senoidal.
Então, vou mudar. Vivemos uma montanha russa, altos e baixos. O nosso pico do impacto jovem é o Fornalha. É que é justamente no Fornalha que se concentra jovens que, às vezes, eu vejo jovens que eu nunca vi na igreja. Mas eles falam que são da igreja, mas aparece e aí, de repente, se junta aquelas jovens e todo mundo pulando, adorando, exaltando. É clamor para cá, é choro para lá, é aleluia para tudo quanto é canto. E aí acaba o Fornalha, eles desaparecem, às vezes vêm 2, 3 semanas, mas mesmo quando eles estão dentro daqui, num culto do impacto jovem, é como se estivesse num culto, sei lá, nem seja um culto, porque eles ficam estagnados. E é sobre isso que eu vejo e eu percebo, porque eu fico pensando, nesse texto, a gente vê que Josué e toda a sua geração tinha palavra, tinha um conhecimento do Senhor, e a geração seguinte já não tinha mais. E hoje, do jeito que nós estamos como jovens, vai acontecer a mesma coisa. E aí eu comecei a parar para poder refletir que temos vivido, talvez, assim, o último período do ensino, da palavra, da forma como a gente conhece. Porque a gente hoje, graças a Deus, na nossa igreja, temos referências muito boas como pastores que vêm nos ensinando. Mas a gente já percebe que em outras igrejas esse princípio do ensinamento já se perdeu. E hoje a gente vê o princípio da hipergraça. Todo mundo quer o princípio da prosperidade sobre a sua própria vida e a gente esquece do que Deus ensina nas nossas vidas de verdade. E aí eu comecei a refletir, e a próxima geração? Como será a próxima geração dos jovens que virão? E aí eu lembro de acompanhar meu pai sempre falava nas suas pregações que uma geração, antigamente era por volta de 80 anos, assim, a transição de uma geração para outra, foi caindo para 70, foi caindo para 60, para 40, hoje a gente já vê que uma geração, às vezes, já tem uma transição com menos de 15 anos. Hoje a gente pode perceber, por exemplo, o Impacto Jovem tem uma mentalidade que é totalmente diferente da mentalidade de quem é do Aviva On. E aí, por conta disso, eu até preparei um vídeo que eles vão estar colocando agora, nesse exato momento, na projeção. É uma crítica, mas não é uma crítica, talvez, para as pessoas de hoje, mas é a complexidade para a gente poder dialogar, talvez, com essas adolescentes de hoje. Se vocês puderem colocar na projeção. Chegou? Entra, fica à vontade. Tira os sapatos, senão quebra a tua cara. Filho, esse aqui é o Alberto, especialista em linguagem adolescente. Eu trouxe ele pra ele ajudar na nossa comunicação, né, Alberto? Juro, zero conde, tá? Achei bem flop. Meu Deus do céu, tem como tu falar português com a tua mãe, meu? Ela quis dizer que não há viabilidade na proposta apresentada, com elevada probabilidade de insucesso em tal empreitada. Entendi! Primeira vez que eu entendo alguma coisa que essa menina fala, meu Deus do céu, posso perguntar qualquer coisa pra ela? Qualquer coisa. Filha, como é que tá a escola? Que você falou pra mamãe aquela vez, a mamãe não entendeu nada. Juro, velho, a prof serviu Kant. Ela passou matéria nova e eu fiquei gag dela Tá gag. inventando isso agora pra me zoar, A né? sua filha, em referência, enfatizou que a docente apresentou um ótimo desempenho ao introduzir o conteúdo novo, o que lhe causou impacto e surpresa. Meu Deus, gente, eu tô gag agora, fiquei gag. Que gag, mãe, é gag. Fala pra ela comer alguma coisa que eu não vejo essa menina comendo. Fala que eu só vejo ela. Você é louco, velho, juro, que ódio. Se você não comer água, você vai de base. Papo reto ou é fanfic? Papo reto. Pode. Adolescente vai de base por não comer nada. Você é louco, velho, juro, que ódio. Pergunta se ela quer comer um miojo. Você quer comer um sabor? Macarrão? Achei meio sus. É louco, não compensa, juro, velho. Reto, juro, velho. Não entendi nada. A sua filha considera a proposta um tanto duvidosa e avalia que não vale a pena aceitá-la. Tá, fala pra ela então que eu vou fazer um estrogonofe bem caprichado pra ela. Sua mãe vai farmar a aura agora num estrogonofe, juro, velho. Vai tomando. Serviu Kant agora, juro. A sua filha reagiu de forma bastante positiva e considera a decisão acertada, demonstrando aprovação entusiasmada. Que bom. Ela tem um molho. Ela quer com bastante molho? É molho? Não, não é isso não. Filha, você quer com champignon? 6-7, 6-7. O que ela quis dizer? Quem sabe é Deus. Claro que foi de forma muito exagerada esse vídeo, né? Mas, de certo modo,
a comunicação ficou um pouco mais complicada hoje com a próxima geração que a gente fala à frente, né? E ontem eu achei muito... Não, na verdade eu fiquei muito surpreso ontem que eu estava assistindo um filme uma série com a Beatriz. E aí eu gostei da série, né? Eu virei e falei assim, nossa, quantas temporadas será que tem essa série? E aí a Beatriz pegou o celular e abriu o TikTok e pesquisou quantas temporadas tem a série. Aí eu fiquei assim, gente, pesquisar no TikTok quantas temporadas tem a série? Eu falei bem assim, desde quando o TikTok é um meio de pesquisa, né? Porque na minha época, como se eu fosse muito velho, né? Mas assim, na minha diferença pelo menos de idade com ela, a gente precisava no Google, era muito mais rápido aparecer. E ela precisou assistir 2 vídeos para poder me informar quantas temporadas tinha. E eu pensei assim, gente, por que o TikTok? E eu fiquei tipo assim, claro que isso não é uma particularidade dela. Eu vejo que isso talvez é das pessoas, talvez, eu não sei. Talvez é problema dela mesmo. Mas eu fiquei tipo assim, gente, na minha época a gente usava o Google, que era só pesquisar assim, poucos segundos já aparecia a resposta. Mas cada tempo que a gente vai passando, a informação como chega para a gente é diferente. E a meio que a gente se comunica também com as próximas gerações também são diferentes. E eu fiquei pensando assim, como que a gente vai então abordar, como que a gente vai passar o conhecimento de Deus para a próxima geração se a gente às vezes não consegue nem comunicar com essa geração? Se a gente às vezes não consegue nem ao menos entender o que ela precisa, sendo que a nossa própria geração já está corrompida do conhecimento. A nossa geração ela prefere pegar informações totalmente que vai agradar o seu próprio interesse e seu próprio conforto. E aí, de repente, a gente já vai passar isso também para as demais. Às vezes nem vai estar passando. Como serão os próximos cristãos daqui de 10 anos? Porque a gente tem visto uma mudança muito repentina. Às vezes eu tenho até dó de ouvir meus pais virar e falar como que era o cristianismo de 40 a 30 anos atrás, em que um cristão tinha um prazer de colocar uma Bíblia no braço e sair andando pela rua e receber uma crítica. Lá vai o crentezinho, colocando uma Bíblia debaixo dos braços. Agora, na nossa geração, nem a Bíblia a gente leva para a igreja. Olha o quanto que isso é preocupante, o quanto que cada vez mais temos piorado aquilo que Deus nos ensina. E aí a gente vive 3 fases da nossa vida, que é o que eu vou estar falando cada uma delas nesse momento. O primeiro ponto, eu chamei de o amor de muitos se esfriará. A gente vai estar lendo agora Mateus, capítulo 24, do versículo 12 ao 14. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu acho tão interessante esse ponto, esse versículo. Isso assim, é um versículo que eu acho que todo mundo deveria conhecer, pelo menos esse trecho. O quanto o amor de muitos vem se esfriando. Por quê? Porque hoje as pessoas vêm na igreja para poder buscar algo que lhe conforta o coração, como eu já havia falado anteriormente. E aí, quando eles encontram a verdadeira palavra de Deus, que é para vir como uma espada de 2 gumes, né, que chama, né, que vem, perfura totalmente, que é para incomodar a gente, o evangelho de Deus, a palavra do Senhor vem para poder nos derrubar no chão, para que possamos estar prostrando diante de Deus e entendermos que somos um ser tão insignificante. Mas não, a gente vem buscar na igreja o conforto, aquilo que alguém vai virar e milagrosamente vai chegar enquanto você está lá louvando a Deus e vai falar assim, olha, Deus vai te dar 10 mil reais amanhã. Seria bom, né? Mas não é assim que é o evangelho não serve para isso. E enquanto estava tendo um louvor, que por sinal foi um louvor maravilhoso,
a gente estava entoando louvores a Deus, querendo exaltar, engrandecer o nome de Deus, e eu comecei a ficar pensando, sério mesmo, eu pensei assim, quantos de nós aqui realmente estavam entendendo o que era esse louvor que estava sendo falado? Porque às vezes a gente chega aqui no automático, e não vem para adorar a Deus, vem para simplesmente cumprir rotinas. E o louvor, basicamente, foi tipo assim, a confirmação que eu precisava ouvir para eu poder falar aqui, porque eu estava tendo entendimento que ele até, em um momento, ele virou e falou assim, nesse momento, apenas adore ao Senhor, sinta a presença do Senhor, que é o que a gente deveria estar buscando, dia após dia, é a presença do Senhor. Mas dia após dia, a gente simplesmente vem para o culto no automático e volta para casa como se fosse apenas mais um culto. E aí, eu me lembro que por volta de 2010, por aí, quando eu tinha lá para os meus 10 anos, eu via que a gente tinha nos desenhos, nas séries, nos filmes, que eles começavam a ficar colocando os deuses da tecnologia. E eu começava a ficar pensando assim, gente, já tem deuses do, sei lá, do grego, romano, egípcio, agora eles inventaram o tal do deus da tecnologia. Eu pensava que isso nunca seria possível. Mas hoje a gente cultua mais os deuses da tecnologia do que ao nosso próprio Deus. E do que adianta, então, a gente ler aquela passagem que a gente falou no começo, de Juízes 2, e ver que o povo sempre se corrompia, e a gente vê com um olhar crítico de pensar, gente, como esse povo é burro. Porque eles presenciaram e eles tinham uma confirmação tão verdadeira das maravilhas de Deus. Gente, eles, tipo assim, anos antes, assim, vamos falar assim, 300 anos, é pouco tempo. Tô brincando. Deus simplesmente abriu um mar para eles poderem sair da terra dos inimigos para poder fugir deles. Deus era presente, Deus falava com os profetas. Deus respondia com sinais e prodígios e maravilhas, e eles simplesmente, pouco tempo depois, simplesmente se corrompia, esquecia tudo que ele estava vendo. Aí a gente olha com um olhar crítico e fala assim, nossa, que povo hipócrita. Presencia tudo isso e ainda assim vira as costas para Deus. Mas e nós? Quantas maravilhas nós vemos Deus fazendo sobre a nossa vida dia após dia. Se nós que somos verdadeiramente cristãos e acreditamos na Bíblia que a gente tem, quantas maravilhas a gente presencia na própria Bíblia, e aí lemos aquele momento, lemos essa própria passagem e amanhã esquecemos tudo que a gente leu. E se corrompe com outros deuses e adora outros deuses que Deus já tinha pedido para cada um de nós tirarmos do nosso coração. Nós adoramos a Astarote, a Baal, que são deuses da práticas sexuais. Nós adoramos também a Dionísio, da mitologia grega, romana, que vem retratar como se fosse ligado... até esqueci agora qual que era a ligação dele. Bebidas, vícios. Nós adoramos, hoje acho que o que nós mais adoramos fora a tecnologia é Mamon, que é a da prosperidade e o dinheiro. Preferimos trabalhar infinitamente para poder sustentar a nossa casa, claro, né? Mas a gente esquece do nosso Deus. Mas assim, a gente não está adorando diretamente a Mamon, a gente não está adorando a Dionísio, a Baal, mas indiretamente a gente está assim. A gente não precisa estar proclamando o nome, prostrando de cabeça no chão para poder falar que estamos adorando a esses deuses, porque é o que a gente faz 24 horas por dia. E aí a gente não tem 10 minutos para poder adorar o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, qual que é a diferença de nós para a nação de Israel há 3.100 anos atrás? Nenhuma. Somos até 1000 vezes piores do que eles. E aí, temos então o segundo ponto, que é o abandono completo da fé. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 e 2, vai dizer... Paulo, apóstolo de Cristo por ordem... acho que eu errei.
Aguenta o coração. Capítulo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nós, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Agora coloque em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, que é hoje o que a nossa geração vive, que é aquilo que eu justamente falei para vocês no começo. Estamos preferindo ouvir aquilo que conforta o nosso coração. Hoje, quantos jovens saem da igreja porque têm tendências à homossexualidade e aí vão para uma igreja que fala que é cristã e fala: vem do jeito que você é, que Deus te ama. Temos padres hoje que... Tem um vídeo na internet que fala que um padre... o padre está falando que Maria é a esposa do Espírito Santo. E que logo Maria é maior do que Jesus, porque concedeu Jesus. Gente, um padre que estuda, assim, é católico, mas assim, vem de uma linhagem que deveria ter o mínimo do princípio da responsabilidade. E falar uma besteira dessa, e tem pessoas que estão ouvindo aquilo e concordam. A gente vê igrejas que vêm falar sobre questões de prosperidade o tempo inteiro, que esquece de usar a Bíblia. E tem pessoas que saem das nossas igrejas, que usam a palavra do Senhor para buscar algo que conforta o nosso coração. Quando eu tinha desde pequeno, com 5 anos, meus pais me colocavam para poder ler a Bíblia e decorar versículos. E hoje eu pergunto assim, eu não quero nem perguntar, mas assim, eu penso assim, quantos daqui que estão dentro desse templo hoje que sabem pelo menos 10 versículos da Bíblia decorados? Talvez não vai ter 5, talvez não vai ter 10. E isso dói meu coração, porque muitos conhecem meu pai como pastor do Apocalipse, porque toda a palavra que meu pai fala é sobre o fim dos tempos. E meu pai sempre virava e falava assim, pensa, eu era uma criança de 5 anos de idade, meu pai e minha mãe viravam e falavam bem assim, você precisa aprender isso aqui, você tem que decorar as escrituras, você tem que entender, porque no dia do amanhã, a igreja irá sofrer perseguição. E a Bíblia que você tem na sua mão, você não vai ter mais ela, você tem que ter decorado a Bíblia dentro do teu coração. E aquilo eu tinha 5 anos, eu tinha 6 anos, e eu nem me espantava mais, porque aquilo era rotina, todo dia eu tinha que ouvir aquilo dos meus pais. E graças a Deus que eles fizeram isso comigo. Porque não que hoje eu sei a Bíblia inteira, não vou falar nem que eu sei a Bíblia decorada, mas eu guardo a palavra do Senhor no meu coração. E eu estava dando aula no Kids, isso é exatamente mais ou menos 1 ano atrás, e era Páscoa. E eu fiz um desafio eu perguntei para as crianças, quem das crianças de 7 a 9 anos sabia um versículo? E eu juro para vocês que eram umas 20 crianças. Nenhuma delas soube falar um versículo decorado. Aquilo me indignou de uma maneira tão grande, mas tão grande, que tinha até, eu não sei se era lanche que era para poder entregar, eu não entreguei o lanche para as crianças. Eu não sei o que era, mas eu sei que eu fiquei numa raiva tão grande ainda, e não era nem com as crianças, coitado, era com os pais delas. Porque eu pensava assim, gente, como é que um pai cristão traz os filhos para a igreja, a doutrina cristã, e não tem a coragem de ensinar nenhum versículo para as crianças? E eu fiz um desafio com elas, eu falei assim, na semana que vem, aquela que me trouxer mais versículos decorados, era na época da Páscoa, eu vou trazer um ovo da Páscoa. E aí, na outra semana, eu fiz a pergunta, e eu fiquei a semana inteira indignado. Uma única criança fez o desafio, e ela me trouxe 7 versículos. E aquilo me deu uma felicidade tão grande.
Porque pelo menos uma criança entendeu. E eu sei que aquela criança falou para o pai dela, porque talvez sozinha ela não iria conseguir decorar aqueles 7 versículos. Não sei se ela até hoje sabe aqueles 7 versículos. E não foi tipo assim, pegou um texto e decorou o texto, não. Foram 7 versículos importantes que ela falaram. Que se ela guardar aqueles 7 versículos que ela falou para a vida inteira dela, aquilo ali já é uma bênção sobre a vida dela. Eu fiz questão de ir no supermercado e assim, o ovo é caro, tá? Mas eu comprei um ovo que foi mais de R$100, porque eu fiz questão de falar assim, essa criança merece. Mas a gente tem que ter essa consciência do nosso coração. Como que a gente, por exemplo, no Fornalha, quer viver aquele amor com Deus, aquela busca com Deus, mas a gente não busca a palavra de Deus, não sabemos um versículo, não oramos 5, 10 minutos para com Deus, não jejuamos. E aí? O que a gente está esperando da vida? E aí vem o terceiro ponto, que é a misericórdia de Deus. Lá em Lamentações 3, do versículo 22 a 23, diz: Lamentações 3, 22, 23. Amém. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são Isso aí. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mesmo sendo totalmente irresponsáveis, inúteis e contra o nosso Deus, a misericórdia dele é tamanha sobre as nossas vidas, como assim ele foi com a nação de Israel no período dos juízes. A nação de Israel desde o começo errou, adorava outros deuses, mas era só ver eles chorar que Deus ia lá e mudava a história deles. E ele faz a mesma coisa com a gente, dia após dia. A gente erra, mas é só a gente estar ruim que ele vem, coloca um foguinho na gente e ergue a gente, tira a gente lá do fundo do poço. Às vezes a gente está atolado no fundo do poço que qualquer coisa que fizer tá bom. Mas Deus, ele é muito misericordioso sobre as nossas vidas. Mas é tão triste porque a gente precisa estar no ruim, estar na pior, para poder lembrar que Deus existe. Ou às vezes a gente precisa ver que existem 10 ou 20 que estão buscando a Deus, como é a época do Fornalha, para a gente poder também querer buscar a Deus. Porque a gente sozinho, a gente não faz isso. E aí eu acho que daqui a pouco o povo vai começar a virar e falar que toda vez que eu prego é só para poder querer falar sobre que o povo não presta atenção, que não está acordando para a vida. Eu estou quase virando o meu pai, o pregador do Apocalipse. Mas é porque isso incomoda, não é porque incomoda vendo outras pessoas, é porque incomoda vendo também dentro da minha própria vida. Porque se isso não se incomodar primeiramente em mim antes de incomodar nos outros, de nada adianta aquilo que eu venho falar. Mas quantas vezes então a gente vai ter que quebrar a cara, ver que alguém precisa vir falar para a gente que a gente está esquecendo de Deus para poder querer buscar Ele. Vamos buscar a Deus dia após dia. A gente não tem uma rotina de oração. A gente não tem uma rotina de leitura. Vou até citar o nome, o Luiz, ele é um menino que hoje ele vira e fala assim, hoje eu estou orando 2 horas por dia. Estou orando 2 horas e meia, 3 horas por dia. E eu viro e falo assim, amém. Que essa oração seja não por questões de tempo, mas por questões que você está verdadeiramente buscando a Deus. Mas é bom ouvir que alguém ainda busca por 2, 3 horas de madrugada buscando ao Senhor. Mas quantos de nós que não está buscando a Deus nem por 3 minutos? Ou quando faz uma oração de com Deus me deito, com Deus me levanto.
As nossas vidas estão extremamente corridas. Eu sei que hoje a gente trabalha para poder viver e vive para poder trabalhar. Mas aí a gente está adorando ao Deus Mamon, quer dizer, que é o Deus do trabalho. E quando que a gente vai começar a adorar a Deus? Quando que a gente vai largar os outros deuses para poder fazer a nossa busca verdadeiramente ao Senhor? É isso que eu quero hoje trazer para vocês. Que quando aquele que estiver trazendo aqui o louvor, pedir para vocês terem um entendimento, ou quando ele estiver louvando, que ele está fazendo um louvor de adoração a Deus. E a gente não está nem entendendo que a gente está adorando a Deus. A gente está só abrindo nossas bocas. Às vezes nem a boca a gente está abrindo, a gente está disperso. Do que adianta a gente estar no meio da presença de Deus se a gente não participa da presença de Deus? Eu peço que a gente busque ao Senhor. Se levante para poder buscar ao Senhor. Porque vocês serão a próxima geração que vai levar a palavra do Senhor para aqueles que estão por vir. E se nós não estivermos verdadeiramente buscando ao Senhor, aqueles que precisarão ouvir a palavra do Senhor não vai ter de onde tirar. Porque o que a gente vê hoje não é sendo a palavra de Deus sendo pregada. Não é pessoas querendo verdadeiramente buscar ao Senhor, verdadeiramente ter o entendimento da palavra. Eles querem conforto. Mas será que nós levaremos verdadeiramente a palavra do Senhor? Ou vamos levar somente o conforto para a vida daquelas pessoas? Então vamos buscar ao Senhor. Nesse momento eu peço até para a equipe de louvor subir. E vamos nesse momento fazer uma oração a Deus. Aquele que tiver o entendimento, que precisa falar algo com Deus, de retornar para Deus. Não estou falando aqui de apelo para conversão, mas é de você ter um retorno verdadeiro com Deus, de virar e falar assim: Deus, faça um concerto com o Senhor mais uma vez essa noite. Precisamos fazer esse concerto. Durante o momento do louvor, faça esse concerto com Deus. Eu peço que a gente venha estar se levantando nesse momento. E medite a Deus sobre isso. Que essa palavra venha e esteja incomodando nossos corações. Porque ser cristão apenas de falar não nos salva e não salvará a nossa casa, os nossos colegas de faculdade, não salvará ninguém, ser apenas cristão de boca. O que salva a si mesmo e aos demais são as suas atitudes, quando Deus te coloca à prova. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, mais uma vez venhamos estar fazendo um concerto com o Senhor, meu Pai. Abandonando, meu Pai amado, todos os deuses que têm sobre as nossas vidas, meu Pai. Todos os deuses, meu Pai amado, que nos afasta diante da Tua presença, meu Pai, mas que consertamos diante do Senhor, meu Pai. Renovando, meu Pai amado, dia após dia, o nosso amor para com o Senhor, meu Pai. O nosso entendimento, a nossa compreensão, meu Pai amado, para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, meu Deus. Que nos faça, meu Pai amado, retornarmos para a nossa casa, meu Pai, diferente de como aqui entramos, meu Pai. Que no momento do louvor, meu Pai amado, tenhamos o entendimento que é o Teu Santo Espírito falando conosco, meu Pai. Que levantamos, meu Pai amado, um louvor verdadeiro aos céus, que suba como aroma suave aos Seus ouvidos, meu Senhor Jesus. Que sejamos verdadeiramente aquele servo que o Senhor tanto espera de nós, meu Pai, para levar e compartilhar a palavra do Senhor às próximas gerações que virá, meu Pai. Que nos tempos difíceis, meu Pai amado, não nos viremos as costas para Ti, meu Pai. Que não queiramos, meu Pai amado, apenas palavras de conforto, meu Deus, mas palavras de repreensão sobre as nossas vidas, meu Deus. É o que eu te oro, meu Pai, e te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém.
Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.